Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje, como eu fui questionado sobre o batismo da congregação, eu trago aqui algumas informações muito interessantes a respeito do que era no início esse batismo, de como ficou depois, como é o atual, e o que a congregação falava e fala. Então são informações muito interessantes e é relevante tocarmos nesse assunto, porque assim, pessoal, a seita Congregação Cristã no Brasil quer virar uma igreja. É verdade. Tem gente lá dentro de boa índole, séria, que entende que não há motivo para eles ficarem na margem, vivendo o sectarismo, se eles podem ser parte do reino. Tem gente lá dentro que realmente acredita nisso. Não é ideologia, não é conversa para iludir, não é como o adventismo, por exemplo, ou como o mormonismo, o islamismo, que fala uma coisa para você, aí quando você entra na religião é outra coisa. Não, tem gente lá dentro que realmente quer transformação, que quer fazer parte do reino. Agora, tem um outro grupo, mais tacanho, mais antigo, que até ouve e fala da boca para fora, mas na verdade, que é um enrijecimento da instituição, um recrudescimento. Eles não querem que a igreja se abra. Então existe esse conflito dentro desta instituição, eles estão se degladiando ali. Eu acho que a nossa missão enquanto servos de Deus é orar para que dessa problemática toda a igreja cresça e a congregação saia desse marasmo e realmente assuma o seu papel positivo no reino de Deus. Ela não precisa ser uma instituição marginal. Eu creio que ela pode ser uma instituição que realmente creia nos princípios bíblicos, porque o credo dela, que tem no final do seu inário, que é um tipo de cantor de harpa cristã, aqueles 12 pontos de fé são praticamente idênticos aos demais grupos evangélicos. Então nós temos que orar. As informações que eu vou passar hoje para você é muito interessante. Eu tenho aqui um ponto de doutrina das suas resoluções de 1961, que um ex-ancião me mandou para mim. Ele ainda não foi alterado, fala sobre batismo, sobre salvação e sobre a salvação dos demais. Então, assim, fique comigo neste vídeo porque vai valer muito a pena. Mas antes, fazendo aqui rapidamente minha propaganda, todo dia 30, aqui no nosso canal, às 22 horas, nós fazemos sorteios de materiais apologéticos para os nossos colaboradores e inscritos na plataforma do Apoia-se. Então, se você quer colaborar conosco, nos ajudar a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, e ainda concorrer a brindes apologéticos e teológicos, vá lá, se inscreva no Apoia-se. Daqui a pouco, hoje é dia 22, 23, nós vamos sortear essa Bíblia de estudo anotada, no dia 30. E com certeza ela pode ser sua. E também alguns livros e materiais do CACP. Se não se inscreveu também no canal, se inscreva, é gratuito, vale muito a pena. Nosso canal está chegando aí a 100 mil inscritos e nós estamos trabalhando para levar até você boas pesquisas apologéticas. E se ainda não baixou o aplicativo do CACP, baixe para todas as plataformas de celulares. Bem, enquanto eu estou falando aqui com você, do meu lado aqui está passando a imagem de um batismo lá na Congregação Cristã no Brasil. E esse batismo da congregação é assim, o ancião diz assim: irmão fulano ou fulana, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, a primeira coisa que a gente observa aqui é que há um sujeito oculto. Então existe uma mística extremamente obtusada dentro da congregação, que eles acreditam que não sou eu que estou te batizando, é o próprio Deus, então você oculta o sujeito. Então o fato de você
pronunciar te batizo e não eu te batizo, muda completamente na cabeça de alguns. O que, na verdade, falando te batizo ou eu te batizo, não muda nada. A Bíblia, ao contrário dessa esdrúxula explicação da CCB, ela manda que nós, pregadores do Evangelho, discipulemos as pessoas e as batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é eu mesmo, você mesmo, pregador do Evangelho, que ganhou a alma para Jesus, que tem que batizar. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Com relação a colocar o nome de Jesus antes, num credo que me arrumaram aqui, do próprio Luiz Franciscon, inclusive eu tenho um livro aqui que eu estou lendo, depois na edição do vídeo eu coloco para você ver o livro que me mandaram de presente, de um grupo que se separou da CCB e que segue, segundo esse grupo, os ensinamentos de Luiz Franciscon. Então lá tem a história da vida de Luiz Franciscon. E muita coisa que a congregação cristã faz hoje, o Luiz Franciscon não fazia, porque ele era presbiteriano, ele tinha uma outra cabeça, ele acreditava na salvação dos demais irmãos. Enfim, muito do que vive hoje a CCB, o Luiz Franciscon ia para o contrário. Não quero dizer que ele não errou, que ele não tinha erros doutrinários, não estou dizendo isso. Mas o que já não era tão bom com o Luiz Franciscon, a CCB conseguiu deixar muito pior. Mas nesse credo, bem do início, na época que o Luiz Franciscon ainda estava vivo, está em italiano, estou colocando aí, ó. Você vai perceber que o batismo ali não tinha o acréscimo em nome de Jesus Cristo, mas tinha apenas em nome de Padre, de Filho e de Espírito Santo. Então veja, no início, quando o Luiz Franciscon fez o seu credo, seu primeiro credo, não havia esse acréscimo em nome de Jesus. E quando nós olhamos para a Bíblia, Mateus 28, 19 é as palavras da boca de Cristo. Ide, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, em Atos 2, 38, nós temos ali em nome do Senhor Jesus. Na verdade, em Atos nós temos 4 vezes o batismo em nome do Senhor, mas não é fórmula, mas assim sob autoridade, como Paulo disse, tudo quanto vocês forem fazer, façam debaixo da autoridade de Cristo. Então, em Atos, o autor de Atos está colocando desse jeito. Por isso que nós temos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Não é fórmula, porque ele está falando da autoridade. Então, a congregação, como tem o texto de Atos e o texto de Mateus, eles tentaram casar os dois textos e inventaram uma fórmula batismal que nós não vemos, assim, nas demais igrejas evangélicas. Tanto é verdade que nas resoluções doutrinárias da congregação de 2023, tá aí, na verdade foi feito em 2022, valendo para 2023. Resolução deles, tá? Estou pondo aí o link e o texto. Eles dizem assim: ainda há comentários sobre o fim do rebatismo. Aqui sugiro um escrito glorioso do nosso irmão Elias, para que vocês entendam que o rebatismo, em sua maioria, é desnecessária. Batismo, rebatismo é uma utopia. Eles estão certos, ou seja, não se deve batizar uma pessoa que já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se foi batizado numa igreja evangélica de mesma fé, de mesma profissão de crença, para que rebatizá-lo? Eles continuam. Quando se batiza em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em essência é o mesmo batismo, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele está colocando aqui que é uma redundância, e ele continua. O primeiro é, na verdade, redundante, mas até provavelmente a década de 50, todos os cristãos na CCB foram batizados de acordo com a segunda forma. Era assim o nosso ponto de doutrina. Então eles estão colocando que essa minha descoberta aqui até 1950 era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois eles acrescentaram em nome de Jesus Cristo. Tá certo? Ou seja, é uma redundância que, segundo até hoje mesmo a resolução de fé deles, eles entendem que seria desnecessário.
mas ainda não resolveu o problema do pronome oculto. Isso aí eles não entraram no mérito. Entretanto, eu estava conversando, porque assim, quando eu vou fazer aqui, vou emitir uma opinião, eu ligo para algumas pessoas, e eu liguei para um amigo meu que foi 30 anos ancião da Congregação Cristã no Brasil. E ele me mandou aqui um ponto de doutrina da Assembleia de 1961. E o que ele me disse? Apesar de hoje estar alardeando que a congregação recebe as pessoas de outra igreja, batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem rebatizar, a esse alarde aí até mesmo pelo Marsola, ele falou, olha, pastor João Flávio, eu estou te mandando aqui um ponto de doutrina sobre o batismo, e você vai observar nesse ponto de doutrina que ele não foi, no atual, cancelado. Em nenhum momento ele foi cancelado. E o que diz esse ponto de doutrina da Assembleia de 1961? Diz assim, quando se vai batizar, sendo servo de Deus um mandado do Senhor, para cumprir o mandamento deve usar as palavras, em nome do Senhor Jesus te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo conforme se encontra em São Mateus 23, aliás, em São Mateus 28, 19 e Atos 2, verso 38. Pois o sacramento que está cumprindo é um mandamento do Senhor Jesus. Sempre temos considerado que todos sejam batizados, segundo o Senhor nos tem feito claro desde o princípio desta obra. O Senhor nos guiou em que só sejam considerados nossos irmãos aqueles que se batizam entre nós. Na obra de Deus não temos parentes nem amigos, todos somos iguais. E quem não está na doutrina não é considerado como irmão, nem tem liberdade nos cultos. Então, essa resolução de 61, primeiro, ela deixa claro que o batismo só em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem um acréscimo em nome de Jesus antes, não é um batismo correto. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que todo batismo feito em outras igrejas não era aceito. Então vejam, estão falando que hoje aceita. Ok, cadê a resolução? Eu li lá a resolução de 2022, valendo para 2023, que é as atas deles lá, que resoluções do Brás, e lá não está dito em nenhum lugar que essa resolução de 61 foi cancelada. E olha que eles chegam até a se contradizer, o próprio Luiz Franciscon é colocado em xeque aqui, porque eles dizem que para ser o batismo correto, tem que ser em nome do Senhor Jesus, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui você vê a mistura que eles fizeram, com Mateus 28, 19 e Atos 2, 38. Tá bom, gente? Então assim, eu estou trazendo essas informações porque nós vemos aí uma contradição nas mídias sociais. E por que nós temos tais contradições? Porque há um conflito interno, um grupo quer uma coisa e outro grupo quer outra. Então eu estou aqui mostrando para você os fatos. Tá bom? Se algum ancião estiver nos assistindo e você tiver documentos para mostrar que essa resolução foi cancelada, você manda para mim, tá certo? O que eu sei é que há esse conflito, há anciãos realmente que estão, na hora de receber membros que não querem se rebatizar, eles estão a recebê-los, isso está de fato acontecendo. Agora, não quer dizer que é uma doutrina oficial da igreja, uma resolução oficial da instituição. Isso não aconteceu. Tá bom, gente? Então, a pessoa que havia me questionado, eu fiz essa rápida pesquisa para tirar aí a tua dúvida. Que Deus te abençoe e, se o Senhor assim nos permitir, até o nosso próximo vídeo. Aquele abraço.